Olá a todos. Eu me chamo Lúcio Mauro Pereira, eu estou falando do Brasil. O trabalho que iremos apresentar, ele foi desenvolvido no espaço da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Eu vou pedir licença a vocês para poder inserir aqui no frame de nossa imagem os slides que irão nos acompanhar durante esta apresentação. Este trabalho ele está intitulado O Abandono e a Permanência em Ambientes de Ensino-Aprendizagem na Modalidade à Distância, uma investigação em cursos de especialização. Além de mim, contribuíram para este trabalho José Wilson da Costa e Túlio Magalhães Nogueira. Este trabalho foi desenvolvido com apoio institucional através do Fundo de Incentivo à Pesquisa, o FIP, da PUC Minas, e foi desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Educação de nossa universidade, como parte da tese de doutoramento orientada pelo professor doutor José Wilson da Costa. O objeto da pesquisa é a evasão observada nos cursos de pós-graduação em ambientes virtuais de ensino-aprendizagem. Mas por que exatamente a evasão na modalidade da educação à distância? Então, para isso, partimos de três pressupostos. O primeiro deles é que, diferentemente da modalidade presencial, os ambientes virtuais são dotados de plataformas que permitam armazenar toda a trajetória do aluno, né? Ou seja, cada ação, cada instrumento que ele acessa, cada interação no chat, né? Cada nota a ele atribuída, né? Todo esse comportamento fica armazenado, e esse conjunto imenso de dados são tipicamente subutilizados. E é possível, sim, com ferramentas, estratégias de bancos de dados, de Big Data, de Data Science, trazer alguma inteligência que possa explicar um pouco mais do comportamento dos estudantes ao longo do curso. O segundo pressuposto é que, de fato, a evasão na modalidade de educação à distância ela é bem superior àquela encontrada na modalidade presencial. E, por fim, há indicativos de que, quanto maior o grau de interação provido no ambiente de educação à distância, menor o grau de fracasso e de evasão. E assim, né, à luz desses três pressupostos, né, a pesquisa busca então debruçar sobre essa massa imensa de dados provido por essa plataforma, de maneira que possa dela extrair variáveis e indicadores que contribua para poder compreender esses comportamentos de maneira tal que mais à frente, à medida que o estudante for caminhando, possa inferir sobre ele, né, a sua trajetória, buscando estratégias que possam trazê-lo de volta para o percurso do sucesso e da permanência dentro do curso. Então, para isso, né, o primeiro passo é a gente construir essas trajetórias. Então, são duas trajetórias: tentar compreender a trajetória do sucesso e da permanência e tentar compreender a trajetória do fracasso e da evasão. E então compará-las. E sobre elas, então, lançar uma análise criteriosa, uma análise crítica que permita, né, construir, né, esse arcabouço de alterações para poder serem aplicadas mais adiante. Bom, essa questão do uso, né, da inteligência sobre as nossas ações, ela já faz parte do nosso dia a dia. Né? Ao utilizarmos os nossos dispositivos móveis, os nossos computadores, rastros importantes são deixados, né, sobre o que fazemos, aonde imos, como reagimos, e sobre esse comportamento que é identificado, isso volta para a gente em forma de sugestões, né? Sugestões aonde passear, sugestões sobre qual música ouvir, né, sugestões sobre qual filme assistir e, do ponto de vista comercial, sugestões daquilo que a gente deveria consumir. Né? Então, de alguma maneira, a partir do comportamento que nós temos em nossa vida diária, isso volta para a gente, né, como um conjunto de sugestões, de ações para a gente poder executar. E isso na educação poderia ser utilizado na educação à distância, onde esses rastros são deixados e voltar de maneira que possa voltar para o estudante, né, interações, sugestões, ações, né, intervenções que possa tirá-lo, né, daquela trajetória do fracasso e trazê-lo então, né, para próximo dessa trajetória de sucesso. E isso sendo atingido, ajudaria a também contribuir com o indicativo da justiça social,
uma vez que a educação à distância ela tende a ser um trabalho em massa, né? Tem escala, né? Ela atinge o maior número de pessoas. Mas só que não adianta atingir o maior número de pessoas e elas não terem sucesso, né? Então, para poder indicar, né, uma ação realmente transformadora, né, seria necessário oferecer essa educação à distância, mas também, né, provida de estratégias que possa contribuir para que esses estudantes efetivamente, né, possam ir até o final do curso, né, para além da permanência com bom desempenho. Bom, então o estudo de caso que se formou foi para debruçar sobre uma imensa plataforma, né, com os dados de uma grande universidade brasileira, restringindo ali aos estudantes da pós-graduação lato sensu como ponto de partida para poder identificar aquilo que é comum para esse tipo, né, de estudante. Bom, ao cair sobre essa plataforma, a gente precisaria extrair dela, então, né, esses dados. Então, por isso, né, a abordagem quantitativa, para poder utilizar de ferramentas, de linguagem estatística, poder mensurar e, a partir daquilo que foi mensurado e correlacionado, né, utilizando essas ferramentas, poder, né, construir essa trajetória. Porém, aquilo que os dados quantitativos nos trazem, ele por si só não dizem muito bem, não explica muito bem o contexto daquilo, né? Então, para poder trazer, né, maior significado, maior propriedade e compreensão dessas coisas, né? Então foi utilizada também a abordagem qualitativa, buscando ouvir, né, os atores desse processo, né, os professores, né, os mentores, os tutores que poderiam ajudar a criticar, né, esses dados e trazer algum tipo de abordagem, né, que permita construir uma metodologia de intervenção. Bom, então o primeiro passo foi debruçar sobre esses conjuntos de dados e encontrar que variável, né, ali tem tudo, né, tem gênero, né, tem idade, né, tem localização geográfica, né, tem o período do tempo aonde a pessoa estudou e a gente poder encontrar ali o que estava acontecendo na sociedade em cada momento daquele que poderia influenciar, mas também tem o número de acessos. Então, esse número de acessos para essa primeira fase da pesquisa foi identificado como aquela com maior escala, né? Aquilo que mais grita, né, dentro daquela plataforma é como que os alunos estão interagindo ali, né? Quanto que se dá essa ocorrência dos acessos. Então, para essa primeira parte da pesquisa, né, buscou-se comparar essa trajetória de fracasso e de sucesso, né, em função, né, do grau de interação e de participação do aluno nesse ambiente. E então esse gráfico ele vai ilustrar isso. Eu vou pedir licença a vocês para poder ampliar a imagem desse gráfico, para vocês poderem melhor observar. E aqui no eixo X está dizendo do desempenho, então é uma nota de 0 a 100. O índice mínimo de aprovação nessa universidade é 60. Então, o grupo que está aqui acima de 60, entre 60 e 100, diz respeito ao grupo que obteve sucesso e permanência na disciplina. E o grupo que está abaixo de 60 é o grupo do fracasso ou que evadiu. Bom, ao colocar isso em função dos acessos, ele mostra que pessoas com maior índice de acessos, eles tenderam a ficar aqui no grupo de fato da permanência. Mas ao olhar o lado daqueles que fracassaram ou abandonaram, ainda assim tem aqui coisas curiosas, né? De estudantes com um índice maior de acesso, ainda que em menor quantidade, mas que ainda assim estavam no grupo do fracasso. Então, o passo seguinte foi tentar compreender, né, esse grupo aqui, né, como que se dá, né, em que momento isso ocorre. Então, buscou-se a variável tempo, né, de maneira que pudesse correlacionar, né, esses momentos, né, de acessos ao longo do curso, para tentar compreender o que estaria dizendo, né, desse grupo que acessa, acessa, acessa. Eles acessam muito de início ao término, só no início, mais ao final. Ou seja, como, né, existe ali alguma possibilidade de a gente identificar, né, em que momento isso ocorreu. E aí os dados mostraram que o grupo que
inicia a disciplina quando ela é liberada, que participa desde o início, é o grupo que tendeu ao sucesso. Como a disciplina ela fica disponível e o aluno pode iniciá-la a qualquer momento, os dados mostraram que o grupo que entra mais ao meio da disciplina é o grupo que não consegue, aumenta a chance, né, dele não conseguir ali a aprovação. Né? Entre aqueles que começaram desde o início, como é que é o mapa de calor, é observado que essa nota, essa parte, essa cor mais clara, indica um desempenho, né, maior, e quanto mais escuro vai ficando, mais próximo de um desempenho pior. Então a gente observa que esse desempenho melhor se dá entre estudantes que começaram realmente no momento inicial. E esse grupo que diz de um desempenho ruim, de um fracasso, é o grupo que iniciou mais ao meio. Mas esse grupo, depois permanecendo, ele ainda consegue, né, com algum esforço extra, né, parte manter ali a aprovação. Então esse grupo aqui, ele tentou, tentou e desistiu. Né? Ou seja, é o grupo que fracassou e ficou aqui mesmo. Mas existe, entre aqueles que permaneceram, né, um grupo que volta tentando, né, no último momento que a disciplina é liberada, parte desse grupo volta e ainda assim não consegue o sucesso. Então, isso foi para a gente relevante no sentido de demonstrar que intervenções deveriam ser feitas para esse grupo que entra mais ao meio. Né? O grupo que começa desde o início é um grupo que tende a ter um bom desempenho, mas aqueles que adiaram e começaram mais ao meio, eles precisam ali de uma atenção especial e a gente precisaria refletir o que estaria acontecendo para contribuir para este comportamento, né? E mais ao finalzinho seria realmente ali uma repescagem, né, que de fato não conseguiu sucesso. Bom, mas existem pessoas que aqui, né, estão deixando, né, nesse calor, né, uma nota um pouco pior, então seria importante, antes de levar para uma análise qualitativa, né, buscar individualizar esses elementos. Então, a gente tentou buscar uma forma de jogar no tempo e encontrar no tempo quais são esses indivíduos, né? Ou seja, uma forma individual da representação. E aqui a gente vê nessa forma individualizada que esse grupo do meio que aqui está, olha, é o grupo, né, do fracasso e que entrou realmente aqui, ó. Mas também mesmo não tendo muitos acessos, olha, que coisa curiosa, né? Mesmo com menos acesso, mas deixando para poder entrar mais ao meio, é onde realmente fica, né, um comportamento tendencioso para um fracasso. E o grupo que começou aqui mais no início são casos mais isolados, né, que levaria a um fracasso da disciplina. Então, enquanto comportamento de massa, observe-se que aqui está, né, né, esse maior problema, e a gente levou então aos professores, tutores e mentores para poder buscar ouvi-los sobre como é que eles entendem que isso aqui qual seria a causa, né? E todos eles foram unânimes em perceber, pelo que eles vivenciaram dessa turma, é que aquelas que entram ao início, eles interagem muito entre si. É um grupo que forma grupos em redes sociais e vão levando a disciplina de maneira conjunta, mais próximo daquilo que a gente também tem de possibilidade de interação na educação presencial. E o grupo que entra mais tardiamente, eles tendem a fazer aqui um trabalho solo. E ao fazer esse trabalho solo, eles tendem ali ao fracasso. E depois, ao finalzinho, um grupo volta para tentar, efetivamente não consegue. Né? Então, a partir dessas ações, observou-se que é rica, sim, e muito promissora utilizar as contribuições, né, de um e-learning de forma que possa trazer inteligência sobre esses dados armazenados em provedores, né, e buscar, então, a partir daí, na estratégia, poder individualizar, né, o processo de ensino-aprendizagem desses meninos, buscando criar um arcabouço que possa criar ações em turmas mais à frente, de maneira que isso possa se ajustar. É importante lembrar que isso não é permanente, né? Esse tipo de ação ela precisa continuar, né, para cada um ao longo do tempo, né, para diferentes cursos em diferentes momentos, né?
Bom, então é este o nosso trabalho. Eu agradeço a atenção e o tempo de todos. O artigo, né, que descreve esse trabalho, né, ele está publicado e com maior detalhe vocês poderão ter mais informações. E não apenas eu, como também, né, os outros autores se colocam à disposição para poder interagir com todos. Obrigado e um abraço.